Vamos para a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso 12, 13 e 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14, diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, e achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Oremos, Senhor. Diante da Tua palavra, abrimos o coração, porque queremos ouvir a Tua voz, obedecer às Tuas instruções, viver as Tuas promessas, e pedimos que o Espírito Santo venha confirmar na alma de cada um de nós aquilo que precisamos. Damos liberdade total ao Teu agir, Senhor, através da Tua santa palavra. Fala conosco, pedimos em Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, quando nós falamos desse episódio, quando nós falamos de Atos 1, quando nós falamos de Atos 2, nós estamos falando de uma geração que viveu algo extraordinário. Promessas centenárias foram cumpridas. E quando a gente observa essa geração do cenáculo, nós temos algumas lições a aprender com eles. É claro que quando nós olhamos principalmente para Atos 2, e todo pentecostal ama Atos 2. Quem nunca, quem sabe, meditou, desejou estar nesse Atos 2, onde eles viveram aquela grande experiência de ter o primeiro derramar da plenitude do Espírito Santo, onde um som encheu aquele ambiente, parecia como um vento impetuoso, e de repente eles começam a olhar um para o outro, depois de dias e dias de oração, como uma chama na cabeça um do outro. O texto narrado por Lucas vai dizer, era como língua de fogo na cabeça um do outro, algo extraordinário. E se não bastasse apenas isso, eles também começam agora a falar em línguas que eles nunca estudaram, nunca aprenderam. O povo da cidade começa a ver aquilo, se maravilhar com aquilo, e também eles veem Pedro se levantar com ousadia, em uma pregação. Quase 3.000 vidas se rendendo ao Senhor. Isso é Atos 2. E nós amamos essa passagem. Agora, nós precisamos também entender que essa geração, eles escolheram viver algo extraordinário, e isso é manifesto apenas, não é manifesto apenas em palavras, é manifesto em atitudes que precedem o Atos 2. São pessoas que de fato entendem que há algo novo de Deus para se manifestar, e eles se posicionam em atitude, em vida, em ação, desejando isso. Nesta manhã, enquanto eu ministrava essa palavra, eu falava de como a nossa geração corre um sério risco de perder a noção de processos, porque entre os sonhos e expectativas e os resultados tem um processo. Mas aí você está lá na tua rede social, você pega o seu celular, e você está lá no Rios passando, de repente você vê um grande palestrante, ele mostra toda a plateia vazia. Ele vai até a tela, ele coloca a mão, e quando ele tira a mão, está cheio, e todo mundo fazendo uma algazarra, um alvoroço, como se em um toque as coisas mudassem. A gente percebe muitas vezes, aquela pessoa está diante de um terreno vazio, e ela toca na tela, e quando ela tira a mão, ela tem uma casa lindamente construída e maravilhosa. A gente percebe uma mulher gestante, e de repente coloca a mão na tela, ou acontece uma explosão, e ela já está com o bebê nos braços, e não mostrou o processo das dores de parto. Como que, se entre o sonho e a realização,
um clique, um toque, um estalar de dedos resolvesse as coisas. E eu e você sabemos que não é bem assim. As coisas não acontecem por mágicas. As coisas não acontecem com um toque. Existe um processo. E nós corremos o risco de trazer isso para a nossa família e, pior ainda, para a nossa vida espiritual. Achando que mágicas podem acontecer e negligenciarmos aquele processo que filtra o nosso desejo, que lapida a nossa alma, que nos converge justamente para viver o que Deus tem para nós. Então, quando nós olhamos para essa geração, a geração cenáculo, esses que viveram Atos 2, eles mostram de fato um processo de busca por Deus. É claro que quando nós falamos de cenáculo, muitas vezes a gente negligencia esse ambiente, tudo o que aconteceu nele, mas parece que foi um ambiente que o próprio Senhor escolheu não apenas durante os últimos dias da sua vida, regar o coração dos discípulos com os principais ensinamentos, mas ali ele também vai lavar os pés dos discípulos, dando uma grande lição de serviço. Ali vai acontecer a última ceia, a ceia de Páscoa, e institucionalizar então aquilo que hoje nós celebramos também, não a morte de um cordeiro literal, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a partir do que aconteceu no cenáculo, hoje nós ceamos, nós temos o pão, nós temos o cálice, para lembrar do sacrifício do Senhor. É nesse ambiente, a maioria dos teólogos concordam que por 2 vezes o Cristo ressurreto vai aparecer, uma sem Tomé e outra com Tomé, e é onde agora os discípulos eles estão em oração contínua, obedecendo a orientação do Senhor, até que chega o Atos 2 que nós lemos. Enfim, o que nós precisamos olhar e observar com essa geração que viveu essa grande experiência? Eu quero destacar inicialmente no verso 13, quando vai falar o nome desses apóstolos. Era Pedro, era João, era Tiago, era André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Percebe-se que esses homens, para viver aquilo que o Senhor havia prometido, a plenitude do Espírito, eles abrem mão das suas vontades pessoais, para viver um propósito superior na coletividade, que era o que o Senhor tinha para eles. Se você pega esses nomes, e não tem como a gente trabalhar a vida de cada um deles, poderíamos fazer isso, mas devido ao tempo não vai ter como. Agora, você pega alguns extremos que foram chamados pelo Senhor. Por exemplo, você tem um Mateus, que era um ex-publicano, alguém que saía cobrando impostos dos israelitas para entregar na mão dos romanos, ou seja, visto como traidor na nação. E por outro lado você tem um Zelote, que é ex-Zelote, né, que era Simão. Zelote era aquela gangue, aquele grupo, que eles estavam sempre prontos a entrar em ataque, ou se rebelar contra o Império Romano. Agora então você vê que Jesus chama para o seu grupo alguém que trabalha para o Império Romano e alguém que odeia os romanos. Passam 3 anos com Jesus, e agora eles estão ali obedecendo às orientações do Senhor, que eles deveriam esperar em Jerusalém, e o texto vai nos dizer que eles estão juntos orando. E o texto ainda vai afirmar, né, que eles estão reunidos num propósito. Essa é a ideia. Quando a gente para observar essa expressão do verso 14, eles se reuniam sempre em oração, a Revista Corrigida vai dizer assim, perseveravam unanimemente em oração. A NVT diz assim, todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Eu fui no grego, que o Novo Testamento foi escrito no grego, para ver o que é essa palavra unanimemente. No grego é homos timos, ou seja, homos é o mesmo, igual, em comum. Timos fala de mente, coração, ânimo, paixão, disposição. Literalmente a ideia é ter o mesmo coração, compartilhar a mesma paixão, é estar perfeitamente alinhado num propósito. Sabe o que esse texto está dizendo? Que no cenáculo é o Mateus colocando a mão sobre o ex-Zelote Simão e dizendo, Senhor, enche ele com o teu Espírito,
Abençoa esse homem. É o ex-zelote colocar a mão sobre o ex-publicano e dizer: Senhor, seja com ele. Abençoa, enche do teu Espírito Santo. Quando a gente percebe, cada um já superou o seu próprio egoísmo, os seus próprios desejos pessoais, e eles estão com uma mentalidade superior, olhando a coletividade e todos desejosos de viver juntos aquilo que o Senhor tem para eles. Ali, nessa reunião, tem um Pedro, que todos sabem que o Pedro ele era meio metido, e diante de Jesus queimou todo mundo. Porque quando Jesus afirma, ferirão um pastor, e o rebanho vai se dispersar, Pedro é aquele que se acha, bate no peito e diz: Senhor, peraí, vamos falar sério. Esses aí eu não sei, mas eu me garanto, eu vou contigo até a morte. A gente sabe que Pedro se arrepende, chora amargamente, o Senhor o restaura, mas eles agora estão juntos com Pedro. Ou seja, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, eu preciso perdoar as falhas dos meus irmãos, os equívocos dos meus irmãos. Nesse ambiente, nós lemos que tem um Tomé. Quando todos falaram, nós vimos Jesus ressurreto, Tomé disse: eu não acredito na palavra de vocês, eu preciso tocar para mim saber, porque a palavra de vocês, para mim não vale nada, é isso que ele está dizendo. E agora Tomé está nesse ambiente. Esse texto está dizendo assim: não somos perfeitos, temos as nossas falhas, temos os nossos equívocos, e por mais que cada um de nós muitas vezes acha que a sua opinião é a opinião certa, a bem da verdade é que todos nós podemos falhar. Por isso eu preciso também exercer a misericórdia sobre a vida do meu irmão. Se eu desejo viver o que o Senhor tem reservado para a minha vida, eu preciso superar o egoísmo e começar a pensar de uma maneira ampla, entendendo que Deus tem um propósito maior para a minha vida. Amém ou não amém? Pastor, mas nós somos muito diferentes. Vocês viram essa orquestra tocando lindamente? Você pega o som de um saxofone, de um trompete, de um trombone, de uma flauta, de um violino, cada um tem a sua tonalidade. É bem diferente os instrumentos. E alguém que toca violino, se você dá um saxofone, não vai saber fazer quase nada praticamente. A não ser se é a Samara ou o próprio maestro Anderson, né? Daí eles tocam tudo. Mas, gente, como que sai isso tão lindo e tão harmônico? Primeiro tem um regente, um maestro, que está com a batuta coordenando todas as coisas. E todos eles estão em sintonia nas mesmas partituras, é a mesma peça. Cada um com a sua tonalidade, com o seu instrumento. Mas quando eles se rendem à batuta do maestro, e a mesma partitura dá certo. Assim é a igreja, assim é eu e você. Somos diferentes, pensamos diferente, temos histórias diferentes, porém, nós temos algo muito maior em que pensar, somos coordenados pelo mesmo Deus, somos igreja tendo a mesma missão nessa terra. O que é que nós precisamos? Fazer a nossa parte, mas sob a direção daquele que manda. Você me entende, amém? É por isso que eu e você precisamos todos os dias negar a nós mesmos. O chamado do Senhor sempre foi: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porém, às vezes nós só olhamos o nosso lado. E se numa família, num casamento, a pessoa não consegue exercer a empatia, se colocar no lugar do outro, aquela família é destruída e o casamento vai ruir, você imagine numa coletividade dessa com centenas de pessoas. Eu preciso passar por esse processo de amadurecimento. E se ninguém nunca te falou isso, porque eu acho que já falei algumas vezes aqui, mas eu quero repetir. A tua espiritualidade, ela é manifesta na maneira com que você convive com as outras pessoas. Se você é o tipo de pessoa, não, eu amo a Deus, não estou nem aí para os outros. Na verdade, eu nem gosto muito de gente. Você precisa se converter, porque você não entendeu nada do Evangelho, e nem crente você é. Ai, pastor, por isso que eu estou dando esse sorriso aqui, para tentar amenizar essas palavras. Mas é isso. A espiritualidade passa pela maneira com que eu trato as pessoas, e não é o pastor Lediel que está dizendo, é o próprio Senhor Jesus.
o grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. E João vai dizer, como que eu ouso afirmar que eu amo a Deus se eu não consigo amar o meu próximo? Porque Deus eu não vejo, mas meu próximo eu vejo todos os dias. É incoerente isso. Portanto, que nós venhamos seguir em maturidade espiritual, crescendo no Senhor e desenvolvendo este olhar de empatia para com o meu irmão, negando o meu egoísmo, negando a minha avareza, negando o meu orgulho e me submetendo à batuta do grande maestro para vivermos bem nessa coletividade e desfrutarmos do que Deus tem para a nossa vida. Amém ou não amém? Posso falar um pouquinho mais? Antes de formar movimentos, antes de surgir em Atos 2 esse movimento pentecostal, fica evidente um trabalhar de Deus na individualidade de cada um, para que eles não comprometessem aquilo que Deus queria fazer na vida de todos. Ou seja, se igreja é a nossa unidade, porque eu não posso sair afirmando dizendo eu sou a igreja, nós somos a igreja. Por isso que não tem esse negócio, não, eu vou ser um cristão de internet, eu ligo o meu computador, eu assisto o culto que eu quero e eu vou viver a minha vida com Deus. Isso é balela, é papo furado. Quando você vê alguém dizendo, não, porque eu sirvo ao Senhor na minha casa, ligo lá os louvores, esse é o tipo de pessoa que está muito longe de Deus. Na prática, ele está longe de Deus. É claro que você não vai sair ofendendo ninguém, mas é um indício de alguém que está extremamente frio espiritualmente, congelado espiritualmente. Porque nós somos a igreja. E é nessas imperfeições que nós vamos sendo lapidados por Deus, crescendo e amadurecendo. Agora, eu preciso também ter uma consciência de maturidade. Como assim, pastor Lediel? Porque aquilo que eu estou vivendo interfere também no que Deus está fazendo na coletividade. E eu não posso estar em dissintonia ou em falta de sintonia com aquilo que Deus está fazendo. Porque muitas vezes eu posso estar interrompendo de uma maneira muito mais intensa o fluxo do Espírito Santo. Ah, pastor Lediel, isso não está na Bíblia. Várias e várias histórias. Você pega uma história de Acã, depois de Israel destruir Jericó, e o Senhor falar, não peguem nada, tudo pertence a mim. Mas o Acã vai lá e pega algumas capas, pega alguns recursos para si, desobedecendo ao Senhor. Na próxima batalha em Ai, Israel perde aquela batalha. Até que então o Senhor revela, por causa da decisão de desobediência de Acã. Ou seja, a escolha de um homem influenciou toda a coletividade. E muitas vezes, e aqui, escute o que eu estou dizendo para vocês, muitas vezes nós não desfrutamos mais do que Deus tem para fazer aqui na The Blue, porque muitas vezes você está em dissintonia, você está em outros pensamentos, na linguagem da rapaziada, você está numa outra vibe. E você precisa se render ao Espírito Santo, estar unido em oração com a igreja, para também vivermos juntos essas promessas. Portanto, supere esse teu egoísmo, porque existe um propósito maior de Deus para a nossa vida e a nossa igreja. Se você entende, diz amém. Glória a Deus. Quando a gente volta um pouquinho no verso 4, a gente vai perceber que o Senhor, Ele havia dado essa ordem, para que eles permanecessem ali em Jerusalém. Então, vem comigo aqui, olha só. Jesus, ele morre na Páscoa, enquanto o cordeiro estava sendo sacrificado no templo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali no Calvário, sendo humilhado, mas salvando a humanidade. 50 dias depois, é a festa de Pentecoste, onde de novo a cidade de Jerusalém está cheia. E é onde acontece ali o episódio de Atos 2. Jesus vai passar alguns dias com os discípulos e depois a ordem de Jesus é ficai em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai da qual eu falei. Ou seja, o Senhor estava falando, olha, vocês serão cheios do Espírito Santo, mas espere em Jerusalém. O que eu quero que você entenda com isso aqui? Nenhum desses discípulos que eu citei o nome, nenhum deles tem motivo para ficar em Jerusalém. Hoje nós falamos, Jerusalém, que lugar maravilhoso, a cidade onde nosso Senhor ressuscitou. Nós amamos Jerusalém, inclusive oramos por Jerusalém.
Mas nesse contexto aqui, Jerusalém, primeiro, não é o lugar deles. Eles são da Galileia. Segundo, o povo de Jerusalém, nesse contexto, odeia e rejeita os galileus. Terceiro, o mestre que veio da Galileia era rejeitado porque Rabi tem que sair ali, do centro da religião judaica, que é Jerusalém, e não vindo lá da região da Galileia. Que loucura isso, ainda mais de Nazaré. Quarto, ali foi onde esse Rabi da Galileia foi perseguido, assassinado e crucificado, como o pior dos bandidos. Quinto motivo, Jesus ressuscitou, mas os perseguidores estão dizendo que os discípulos roubaram o corpo. Ou seja, ficar em Jerusalém, nesse contexto, é algo terrível. Ficar em Jerusalém, nesse contexto, é dizer, eu estarei no lugar onde os meus inimigos estão. O pedido de Jesus é, permaneçam no meio das víboras, permaneçam no meio dos lobos, permaneçam onde estão aqueles que querem também matar vocês. É isso. Por isso, o estar em Jerusalém é uma escolha de obediência incondicional ao Senhor. E aí eu preciso entender, se eu desejo viver coisas lindas como esse pessoal do Atos 2 viveram, primeiro lugar, eu preciso então estar superando o meu egoísmo e pensando na coletividade de um propósito maior. Segundo lugar, eu preciso estar obedecendo ao meu Senhor incondicionalmente. Eu venho aqui lembrar você, porque tantas vezes saiu desse púlpito essa frase: você não vai viver experiências extraordinárias com Deus se não obedecê-lo. É por isso que Ele deixou a sua palavra. Tantas pessoas desejam viver algo extraordinário em Deus, ou viver as bênçãos do Senhor e desfrutar das bênçãos do Senhor, mas não querem obedecer. Eu lamento te informar, isso não vai acontecer. Porque as bênçãos do Senhor estão reservadas para aqueles que escolhem obedecer. E assim como para esses discípulos, obedecer ao Senhor não é fácil. Raramente é fácil. Geralmente, você vai estar remando contra a correnteza. Geralmente, você vai estar em oposição ao que o mundo e a maioria lá fora está pensando. Podemos falar coisas simples. A ordem do Senhor é você perdoar sempre. E se você pegar o diálogo de Jesus com Pedro, Pedro vem todo de salto alto dizendo, olha, então quer dizer que nós devemos perdoar 7 vezes. Os ensinadores falavam, os rabis falavam, que um bom homem que teme ao Senhor deveria perdoar até 3 vezes. O Pedrão, ele duplicou, botou 6 mais 1 e ainda aumentou, né? 7 vezes. Aí Jesus olha para ele, Pedro, é 70 vezes 7, tá? Então, se alguém durante um dia, 70 vezes 7, te ferir, te magoar, tentar puxar o seu tapete, você ainda tem que perdoar. É um mandamento. Mas tem pessoas que dizem servir ao Senhor e continuam desobedecendo essa orientação tão básica, tão simples. A alma está doente, a família está destruída, não prospera e não cresce lá na empresa porque já brigou com todo mundo. Ainda diz, eu sou crente, mas não obedece os ensinamentos do Senhor. Aprenda a perdoar. Vocês estão me entendendo, amém? Fala para quem está do seu lado assim, aprenda a perdoar. Jesus, ele vai dizer que nós precisamos aprender a servir uns aos outros. O episódio é, todos estão com os pés sujos na mesa, porque não tinha o escravo da porta que lavava os pés, só que os discípulos, eles estão com uma picuinha entre eles, para ver quem deles é melhor e maior. É Jesus que pega a toalha, pega a bacia, lava o pé de todos. Era algo tão baixo, quando chega em Pedro, Pedro não quer. Né? Daí Jesus, olha, você não vai ter parte comigo. Daí Pedro quer um banho, Jesus é só o pé, fica assim. Só que depois do ato de servidão que Jesus faz, de ocupar o lugar do mais baixo, Jesus vai dizer assim, vocês me chamam mestre, Senhor, eu sou. Eu fiz isso por vocês, então vocês devem fazer o mesmo. 2000 anos se passaram, e dentro da igreja tem pessoas disputando para ver quem é melhor, quem é maior, quem sabe mais. Disputando quem que vai ser o servo e quem que vai ser servido. Ei,
Jesus falou: o meu reino é diferente. Nos outros reinos é assim: o menor serve os maiores. No meu reino é o inverso. É o maior que vai servir o menor. Ou seja, se você deseja agradar o Senhor, e de fato teu coração está nos galardões celestiais, para de viver na lógica e na ótica humana. Aprenda a servir as pessoas. Deixa eu falar algo para você. Coloque isso no teu coração e vai amanhã para aquela empresa com o coração de servo, imitando a Jesus. Você vai ver que isso vai destravar aquele ambiente, vai desbloquear bênçãos de Deus sobre a sua vida. Pegue a toalha e a bacia, é claro que eu não estou falando literalmente, ou seja, mas aquilo que ninguém quer fazer, aquilo que todos estão dizendo: mas isso aqui é para gente de baixo escalão. Seja você aquele que vai fazer, não para agradar homens, mas para agradar aquele que te chamou. Quando você faz isso, Deus olha dos céus e derrama bênção sobre a sua vida. Estou falando coisas que o Senhor ensinou-nos a fazer e a gente desobedece. Poderia aqui falar da generosidade, poderia falar de corações gratos, onde a palavra diz: sejam agradecidos por tudo, mas no seu lábio só tem murmuração, reclamação, você sempre vê o copo meio vazio, para você nunca é suficiente, você só olha as coisas ruins que acontecem, não consegue encontrar as bênçãos e ver todos os dias o livramento que Deus te dá, o pão que está na mesa, a água que sai da sua torneira, você só consegue ver o que está faltando. Para com isso, seja agradecido. E é claro, quando nós vivemos essa obediência, assim como esses discípulos, que perseveraram em oração ali em Jerusalém, nós também vamos desfrutar de bênçãos que outros que desobedeceram não vão desfrutar. É simples assim. Porque se você dá uma olhada nos evangelhos e nas cartas, fica evidente que Jesus ressurreto apareceu para mais de 500 pessoas. Porém, se você observar em Atos 1, nós temos 120 pessoas. Aonde estão os outros 380? A grande maioria sumiu. A grande maioria foi se ocupar com seus afazeres. A grande maioria até ouviu o que Jesus disse para esperar em Jerusalém, mas eles tinham coisas mais importantes. Agora, aqueles que escolheram obedecer, é estes que vão viver o extraordinário. Que você seja uma dessas pessoas. Amém? Eu destaco de novo aqui no versículo 14: todos eles se reuniam sempre em oração. Enfim, eu quero apenas pontuar, porque não vai ter tempo da gente mergulhar nisso aqui. Mas se percebe que essa geração do cenáculo, eles aprenderam a orar. Aqueles que dormiram lá no Getsemane, quando Jesus disse: orai, pelo menos 1 hora ficar comigo. Aqueles que dormiram anteriormente, agora eles entenderam a importância da oração. E eles estão ali continuamente reunidos em oração. Porque eles entendem que, para mim poder e conseguir obedecer às orientações do meu mestre, eu preciso ter uma vida de oração. Para que eu aprenda a perdoar, a amar o próximo como a mim mesmo, para que eu esteja em sintonia com os céus, eu vença o meu egoísmo. Tudo isso eu preciso estar em oração, inclusive para obedecer ao mandamento da evangelização, de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como que eu vou falar de Deus para as pessoas se eu não estou vivendo a minha experiência com Deus? Depois você, em casa, anota Marcos 3:13, e faz um estudo desse texto. Você vai ver o chamado de Jesus para os seus discípulos. Porém, o texto é bem claro ao dizer que Jesus subiu a um monte e chamou a si. Chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando apóstolos para que estivessem com eles, enviou a pregar e que tivesse autoridade para expulsar demônios. Antes de pregar, antes de expulsar demônio, o Senhor o chamou para si. E nós continuamos invertendo as coisas. Nós queremos exercer o ministério, executar o comando que o Senhor nos deu, sem antes estar com Ele. Precisamos regar a nossa vida em oração. Oração é esse alicerce que antecede a missão, e nós precisamos levar isso a sério. Antes da pregação, vem a oração. Antes de exercer a autoridade, vem a intimidade.
E que nós possamos ter isso todos os dias na nossa mente, no nosso coração, mas principalmente nas nossas atitudes. E por favor, quando você for orar, ouça o Senhor também nas orações. Oração não é monólogo, oração é diálogo. Devemos falar? Devemos. Devemos agradecer? Devemos. Devemos pedir? Devemos. Mas também precisamos nos silenciar para o Espírito Santo falar. Tem momentos nas nossas orações que o problema somos nós mesmos, a gente fala demais. E claro, isso acontece porque o nosso período de oração é pouco. E quando a gente tira esse período, a gente quer vomitar tudo aquilo que a gente teve que engolir, a gente quer desabafar os sapos que a gente engoliu. E não tem problema, você pode fazer isso diante do Senhor, mas não fique só nisso, não é monólogo. Deixa o Senhor falar. Eu pregava esses dias na passagem ali dos discípulos no caminho de Emaús. Enquanto eles falavam, o coração continuava angustiado. Mas quando eles deixaram o Senhor começar a falar, e o Senhor começou, desde Moisés, passando por todos os profetas, falando que era necessário que o Messias passasse por dores antes da sua glória, eles começam a entender e depois eles vão afirmar, olha, o nosso coração ardia enquanto ele falava. É isso. Nas suas orações, deixa também o Senhor falar. E ali o seu coração vai sendo lapidado. Ali o Senhor vai removendo impurezas, trabalhando e fortalecendo a sua alma para você viver todo o potencial em Deus. Reta final da nossa conversa dessa noite. Eu volto ali no verso 11, onde o Senhor, depois de dizer para eles esperarem em Jerusalém, vai falar o que vai acontecer. E o texto vai dizer assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Os discípulos que viveram isso, eles entenderam que o jeito de Deus é diferente. Se você pegar esse diálogo, você vai perceber ali em Atos 6, tem discípulo preocupado com as coisas terrenas. Tem discípulo preocupado que agora o Cristo que venceu a morte, se ele assumiria uma cadeira política. Olha só o texto, então os que estavam reunidos perguntaram, o Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? E o Senhor respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua autoridade. E daí então o verso 8 começa com esse mas. Porém, vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Ou seja, deixa eu traduzir isso aqui para a sua vida, para você entender isso, porque talvez muito crente patina na vida justamente por isso. Ou seja, aqueles discípulos estavam preocupados, e agora? Vamos restaurar Israel, porque Israel não tinha mais autonomia política, estava debaixo, nesse período, da servidão dos romanos, tendo que pagar impostos aos romanos, eles não tinham liberdade política, religiosa, não podiam fazer tantas coisas. O Senhor diz, não compete a vocês, o que compete a vocês é outra coisa, o Espírito Santo. Vocês receberão o Espírito Santo e terão poder para ser testemunha em todos os lugares. Por que eu disse que isso tem levado muito crente a patinar? Tem muito crente ainda só preocupado com as coisas terrenas. Ele se preocupa com as questões políticas, ele se preocupa com as questões do futebol, ele se preocupa com os boletos, ele se preocupa com tantas outras coisas. Porém, ele negligencia aquilo que deveria ser o foco da sua busca, que é a comunhão com o Espírito Santo. E hoje de manhã eu falava e eu faço questão de repetir. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu e você não conseguimos produzir nada para a eternidade se não for sob a direção do Espírito Santo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. É por isso que o diabo vai o tempo inteiro levar os seus servos a ficar gritando no seu ouvido para você não ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que o inferno se move todos os dias, acendendo luzes brilhantes ao seu redor para te distrair, para que você não tenha tempo de criar intimidade com o Espírito Santo. Porque se você
se render ao tempo e ao jeito do Espírito Santo, esse casamento falido é restaurado. Essa família que ruma para uma destruição, ela é restaurada. O diabo sabe disso. O diabo sabe, se você der espaço ao Espírito Santo, você se torna uma bomba atômica no mundo espiritual, naquela empresa, desfazendo as obras do mal. O diabo sabe, se você caminhar todos os dias com o Espírito Santo, essa depressão vai ser superada, esse medo existencial vai ser vencido, essa ansiedade vai cair por terra. O diabo sabe. E é por isso que todos os dias ele tenta impedir que você concentre o teu tempo, a tua energia, o teu foco na busca ao Espírito Santo. Mas eu estou entendendo que hoje alguns olhos estão sendo abertos e tem crente se posicionando aqui para viver um novo tempo com o Espírito Santo. Você precisa acordar falando com o Espírito Santo. Você precisa entrar naquela empresa sob a regência do Espírito Santo. Você precisa dar liberdade ao Espírito Santo para agir no seu casamento e na sua família. Entra na sua casa dizendo: bem-vindo, Espírito Santo. Tens liberdade neste lugar, Espírito Santo. Toca na mente, no coração dos meus filhos, Espírito Santo. Me ajuda a vencer a mim mesmo, Espírito Santo. Vai invocando o Espírito Santo na sua vida todos os dias. Ele é o teu companheiro e Ele é o poder que você precisa para viver todo o potencial. Em nome de Jesus, chega de ser um crente vivendo na forma do mundo. Quem vive com medo do futuro, quem vive preso às ansiedades, é aqueles que não têm o Senhor. Um crente, ele é chamado para ser cheio do Espírito Santo, viver numa dimensão superior, uma dimensão que investe na eternidade, uma dimensão onde se vê como solução para as mazelas desse mundo, porque é sal, é luz que veio para fazer a diferença. Você me entende, amém? Vamos se colocar em pé nesse momento para a gente caminhar para a reta final, e que você possa escolher viver isso na direção do Espírito Santo. Isso é uma vida de sucesso. Antes de ontem, eu gravei um vídeo ali no meu Instagram falando exatamente isso. Quanta confusão existe sobre o sucesso. E todo mundo, crente, não crente, todo mundo quer o sucesso, ou seja, alcançar o alvo. Porém, para o mundo, sucesso foi reduzido a dinheiro, a fama, a poder. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Sucesso para um cristão verdadeiro é cumprir aquilo para o qual ele foi chamado por Deus. Eu e você fomos escolhidos por Deus para um grande propósito, uma grande missão nessa terra. E ter sucesso é você alinhar a tua agenda a isso, os teus recursos a isso, o teu potencial a isso. Para de ficar olhando para o lado e se comparando com as outras pessoas. Esqueça, sucesso não tem nada a ver com os outros. Sucesso é olhar para mim mesmo e responder: Senhor, eu estou vivendo o meu potencial para a Tua glória. Eu estou investindo os meus recursos, o meu tempo, as minhas habilidades para a Tua glória. Isso é sucesso. Deixa eu falar algo para você. Tudo que você precisa para viver uma vida extraordinária, Deus já te deu. Está dentro de você. Vai retirando aquilo que impede de você viver isso. Vai retirando essa vida de pecado, de imoralidade, de mentira, de engano, de uma língua falsa. Para com isso. Deixa o Espírito que é santo te purificar. E Ele vai também preenchendo a sua alma para que você viva com satisfação. Os problemas da vida terrena não conseguem te limitar, eles estão aí sim. Não somos negacionistas de problemas, mas na autoridade do Espírito Santo, a gente começa a perceber que com Ele nós vencemos não apenas as coisas terrenas, nós temos autoridade para influenciar no mundo espiritual, repreender o mal, expulsar demônios e viver realmente aquilo que Deus tem para nossas vidas.
chega dessa mediocridade de vida limitada, que entra ano e sai ano e você não produz como deveria, você não é crente como deveria, você não faz a diferença como deveria. O Espírito Santo está disponível para você. Busque-o, viva com Ele, ame o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo e viva todo o potencial que Deus tem para a sua vida. Você me entende, amém? Vamos orar?